Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. E eu vou falar algo a vocês. Eu tenho muita dó dos rapazes mais jovens de hoje em dia. Vocês, rapazes que têm entre uns 12 a uns 20 anos, pois bem, eu tenho muita dó de vocês, tá ok? Vocês podem estar se perguntando, poxa, Anima, por que tá com dó minha? Eu não preciso de dó de ninguém. Olha, eu tenho dó por conta das garotinhas com quem vocês se acabam se relacionando, tá? Na minha humilde opinião, com o que eu já vivi, com as garotas e mulheres que eu já conheci na minha vida, eu vou dizer que eu acho que essa geração de garotinhas, né, dos 12 aos 20 anos, né, a geração X, Zoomer, não sei como que é o termo exato, é a pior geração de mulheres que nós já vimos há um bom tempo. Tá? E aí você vai começar a ficar nervoso. Algumas dessas garotinhas já vão começar a me xingar. Primeiro, eu tô fazendo uma generalização assim, extrema. Quero deixar isso claro. Existem exceções, obviamente. Uma garota, por exemplo, que nasce num lar religioso, que acaba sendo católica, que acaba procurando a verdade de outras formas, ela obviamente não vai cair nesse mesmo caso. Mas, assim, de forma geral, as mulheres dessa geração são muito piores para se relacionar do que mulheres de outras gerações, tá ok? Eu vou explicar por quê. Eu acho que existem algumas razões para isso, como vocês irão ver, mas de forma geral quero deixar bem claro que sim, eu tenho muita dó de vocês, rapazes, tá? Por isso que às vezes eu recebo alguns xingamentos, eu recebo alguns comentários bem extremos de rapazes que são assim, MGTOW, que falam que sabem de tudo, que estão bem frustrados com as mulheres e nessa frustração, às vezes, existe um elemento de erro, existe algo que é mentiroso, que não condiz com a verdade. E óbvio que a gente tem que mostrar isso. Mas, né, parando para pensar, por que a pessoa chega a esse ponto? Ao ponto de ficar realmente com raiva de algumas mulheres? Eu vou dizer que algumas vezes são resultado do comportamento dessas garotas mais jovens, tá? Que com o pouco de contato que eu tive com essas garotinhas, nem garotinhas né, porque tinham 18 anos, 20 anos, assim, é algo realmente, assim, de outro nível, tá? Eu me sinto privilegiado em ter nascido no ano que eu nasci e tendo me relacionado com as garotas que eu me relacionei durante minha vida, tá? Porque vocês realmente passam por problemas muito piores. Então vamos discutir as razões por trás disso daqui, pelo menos na minha visão, porque eu consegui pensar, tá? A primeira delas é o pilar de uma pessoa, que é a família, tá? Muitas dessas garotas, né, fazem parte daquela estatística de filhas de mães solteiras, né? Isso obviamente também afeta os garotos, mas é um caso diferente que eu vou explicar mais à frente. Mas muitas dessas garotas acabam, né, crescendo sem os pais, ou o pai simplesmente paga pensão. E isso, na verdade, é um modelo para o futuro. Às vezes, quando tem um padrasto, também não adianta muita coisa. E a questão é que isso acaba tendo uma consequência no psicológico dessas garotinhas, tá? Muitas dessas garotinhas, não vou falar muitas, né, mas algumas delas, pelo menos, acabam desenvolvendo alguns problemas psicológicos como resultado disso. Como é o caso, por exemplo, do distúrbio de borderline, de personalidade borderline. Que assim, você pode pensar, mas eu quero ajudar a pessoa também a superar essa doença mental e todo o resto, tá, mas pode realmente destruir um relacionamento que você tem com essa pessoa. Pode ser algo muito desastroso, algo muito difícil de lidar, que não só destrói um relacionamento que você tem com essa pessoa, mas acaba até mesmo afetando o seu bem-estar psicológico, tá? Mas não só isso, garotos que às vezes têm uma carência extrema, né? Por exemplo, a garota que tem um pai ausente. Tem até um vídeo do Code Hack falando um pouco sobre isso, né? Uma garota que tem um pai ausente, às vezes tem uma carência tão extrema que deixa o cara realmente louco. Né? A garota que manda uma mensagem, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Eu quero ser seu amor, eu quero ser seu amigo, né? É uma coisa que alguns rapazes ficam assim, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus. É uma questão de também não saber lidar com os ciúmes, saber lidar com um relacionamento de forma geral, é algo muito presente, né? E mesmo quando a garota tem um pai e uma mãe, às vezes cai naquele caso, né, que eu acho que foi o Brasileirinhos que criou essa frase, né, que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ter um pai frouxo ou um pai corno e uma mãe que é uma, não é eu vou usar, uma mãe que é uma meretriz, né, uma mãe que não, ela é uma mãe da vida, um pouquinho promíscua, né? É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. E muitas garotas são criadas em lares exatamente desse tipo. Então o pai é um completo frouxo
né? Não impõe barreiras na vida dessa menina, ela faz o que ela quer, né? Ai, filhinha, você vai sair hoje de sexta-feira? Você só tem 14 anos? Tá, pode voltar, só volta antes das 7 da manhã, sabe esse tipo de pai? Pois bem, cada vez mais comum, na verdade. A gente vê cada vez mais na internet um bando de soy boy, né, aqueles caras barbudinhos que adoram tomar soja, que são totalmente emasculados. E é engraçado pra dar risada, né? Mas vocês não param pra pensar que eles acabam tendo filhos. Esse é o problema. Infelizmente, a maioria não é como o PC Siqueira, que não vai ter filhos, né? Ele falou que não quer ter filho, isso é uma coisa boa, na verdade, né? Condiz com a ideologia dele, pelo menos nesse aspecto ele é sincero. Agora, tem alguns que se reproduzem, infelizmente. E quando o soy boy se reproduz, a desgraça que sai disso geralmente não é nada boa, né? Geralmente é algo bem complicado que sai disso, né? E as garotinhas que são filhas de rapazes do tipo, nossa senhora, pelo amor de Deus. Né? É uma pior, assim dizendo. Teve até uma deputada aí que teve um conflito com o capitão, que hoje em dia é nosso presidente, né? Uma deputada que eu não vou mencionar o nome, né? Que saíram algumas fotos da filha dela no Instagram e, meu Deus do céu, né? Você fala, não é possível, é impossível a filha ser pior que a mãe. Aí você vê as fotos e você fala, meu Deus, retiro o que eu disse, né? Eis o caso. Então o que a gente está vendo é que pessoas que já são degeneradas estão degenerando ainda mais os filhos, né? Em especial as garotinhas. A gente vai entender por que com os rapazes é um pouquinho diferente. Mas essa é uma razão muito importante. A família realmente é tudo. E, por exemplo, no último caso que eu mencionei, né, do pai que é um frouxo e a mãe que é uma meretriz, o que acaba acontecendo? A garotinha pega o exemplo de que o pai, que o homem, deve ser subjugado, que é simplesmente um banco que vai patrocinar uma vida cheia de luxo, cheia de dinheiro, cheia de viagens, de comidas caras, de roupas bonitas, né? E que a mulher deve ser como a mãe dela, que é uma pessoa extremamente narcisista, egoísta, consumista, né? Que acaba deteriorando o relacionamento de qualquer homem com um pouco de sanidade, né? Um homem que acaba se casando com uma mulher que é uma aproveitadora, por exemplo, uma mulher que só pensa em compra, só pensa em comprar o próximo sapato, comprar uma viagem para algum lugar, só pensa nisso, é óbvio que vai dar errado. É uma pessoa totalmente desconectada com uma noção além dela própria, uma pessoa que vive para si, né? Óbvio que vai dar bem errado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é bem relacionado, né, a essa estrutura familiar muito desorganizada, com a falta de um pai ou de uma mãe, que é o desenvolvimento sexual, né, que acaba correndo cada vez mais cedo, até mesmo por conta a própria menarca acontece cada vez mais cedo para as garotas, né, existem algumas razões por trás disso, talvez eu faça outro vídeo sobre isso, mas nem é relacionado talvez só ao hormônio, mas sim ao que eu disse, os pais não colocam barreiras, nem só isso, não explicam a importância de conceitos básicos para que uma pessoa tenha um senso de humanidade, como é o caso do celibato, né? Muito pelo contrário, na verdade. Tem pai, tem mãe e professores na escola que só pioram ainda mais, né? Que chegam a ver a virgindade feminina, como acabam vendo também às vezes a virgindade masculina, como uma forma de uma doença, né? É um selinho que a garota tem que tirar para que ela possa aproveitar a vida de uma forma muito maior, né? Que não é o caso muitas das vezes, né? Então tem garotinhas que, por conta de uma família que é uma porcaria, por conta de um sistema educacional que é totalmente degenerado, acabam fazendo sexo às vezes com 13, 14 anos de idade, né? Acabam às vezes continuando, perpetuando isso durante a adolescência, com inúmeros rapazes, com inúmeras, às vezes, garotas também, né? Enfim, desenvolvendo algumas perversões sexuais já na adolescência. E qual que é o problema disso? Primeiro, né, existem várias pesquisas científicas demonstrando isso, não sou só eu dizendo, né, o que a igreja sempre disse, que, né, se você é uma pessoa sensata, você já observaria o que a igreja diz sobre a castidade, sobre a importância de você não fazer sexo antes do casamento, mas se você não quer escutar o que a igreja fala, você é uma pessoa que só pensa sobre o que a ciência diz, pois bem, existem inúmeras pesquisas científicas, eu não vou colocar link aqui, é só você colocar no Google, não seja preguiçoso, que demonstram, né, uma correlação absurda entre a quantidade de números de DSTs, por exemplo, que uma pessoa tem e a idade que ela iniciou a sexualidade dela. Mulheres em especial. Mas não só isso, como também a quantidade de parceiros de forma geral. Então as garotas que acabam tendo sexo aos 14 anos pela primeira vez, elas têm muitos mais parceiros ao longo da vida dela.
Não só isso, como a probabilidade de divórcio no futuro acaba sendo muito maior. Não só isso, como a própria vida dos filhos que acabam saindo dessas mulheres, uma incidência maior de criminalidade, acabam sendo presos uma taxa maior, o uso de drogas muito maior. Então, assim, é algo que afeta de uma forma absurda a vida de uma garota. E muitos pais, né, muitos professores acabam dando essa ideia, né, de que a virgindade é como quase uma doença, né, um selinho que você joga fora e não tá nem aí. E então muitas garotas hoje em dia têm uma mentalidade muito, assim, distante da realidade sobre o sexo, acham que é puro divertimento, que não tem nenhum problema com isso, é só usar camisinha, né? É aquela coisa, falam que é só você usar camisinha, você quer fazer algo lá com um cavalo, é só usar camisinha, né? É a mentalidade de algumas pessoas. Então, muitos garotos acabam tendo que lidar com isso, né? Acabam tendo que lidar com garotas que enxergam a sexualidade como algo puramente carnal, tá? Até mesmo quando você entra, né, num relacionamento sexual com uma pessoa do tipo, eu imagino que também que não deve ser muito legal, né? O sexo desprovido de um senso espiritual, de uma conexão efetiva com aquela pessoa, acaba se tornando algo bem banal, né? Algo não muito diferente de você fazer aquilo como você faria com uma prostituta. E quando você é um garoto mais jovem, está querendo entender algumas coisas, como que é a paixão, o que é o amor e tudo o resto, pode ser bem frustrante em lidar com garotas do tipo, sem contar nos traumas emocionais que você pode acabar tendo, né? Mas esse é um aspecto talvez um pouco mais óbvio, né? A segunda coisa que é bem relacionada a isso é realmente a doutrinação que ocorre nas escolas, né? E a doutrinação, ela é tão completa, exatamente por conta tanto do sistema educacional quanto pelos pais, que muitas dessas garotas, elas nem enxergam uma outra possibilidade, né? Você fala, por exemplo, na possibilidade, né, de as ideias que ela tem sobre a homossexualidade, sobre a sexualidade humana, sobre, né, aquelas pessoas que acabam acabando com a vida de bebês, né? Você apresenta somente a possibilidade daquela pessoa estar errada. Muitos dessas garotas começam a gritar, começam a falar, vou te cancelar no Twitter, vou fazer um expose de você e não sei o quê. Começam a fazer um grande escândalo sobre isso, porque elas foram doutrinadas a tal ponto que elas nem conseguem conceber outra possibilidade, né? E não só isso, como o que estava relacionado a isso anteriormente, que era o aspecto da sexualidade, né? Em que muitas garotas acabam fazendo isso cada vez mais cedo, o sistema educacional não só ele promove isso, como ele dá as ferramentas para justificar aquilo na cabeça da garota, né? Falando que, olha, na verdade, você está certa em ficar fazendo tudo isso. Você não está errada. Se você se sente vazia depois de transar com 10 caras numa única semana, e se sente mal, que, na verdade, é bem esperado, né? É bem esperado. Se você é uma garota de 16 anos de idade e você transa com 10 caras diferentes numa única semana, é esperado, né, que você fique bem mal emocionalmente, que você se sinta muito estranha, na verdade. Como até seria no caso de um rapaz, mas ainda mais com uma garota, porque mulheres tendem a precisar muito mais desse contato emocional em relação ao sexo, né? É óbvio que você vai se sentir mal, mas o que acontece, né? O sistema educacional, escolas vermelhas, provém realmente a base teórica para aquela garota se justificar. Então ela vai falar, não, eu fiz o que eu deveria ter feito, é correto você ficar transando com muitas e muitas pessoas, e na verdade, né, esse vazio que eu estou sentindo dentro de mim, essa crise existencial que eu tô passando, esse sentimento de depressão, na verdade, é porque, sei lá, o meu cérebro tá faltando serotonina, né? E aí começam a tomar antidepressivo, ou começam a achar que, na verdade, a culpa é do capitão lá, que é nosso presidente, começam a querer achar outras desculpas, mas o sistema educacional, ele acaba estimulando esse comportamento e dando a base teórica para a pessoa se justificar e perpetuar naquele ato por inúmeras vezes, né? Então já isso já é algo muito complicado. Do sistema educacional, né, sai o quê? E também da própria mídia, da cultura, sai um verdadeiro nojo pela masculinidade, pelo homem de verdade, né? E óbvio, quando você é adolescente, tanto como garoto quanto como rapaz, né, você não tem uma noção muito grande do que é isso. Mas existem rapazes, né, alguns garotinhos, que mesmo com 16, 15 anos de idade, já são bem másculos, especialmente no comportamento. Um comportamento um pouco mais dominante, um pouco mais agressivo, né, um pouco mais assertivo. E eu vejo de verdade, assim, na minha época, na verdade, eu mesmo sendo gordo, algumas garotas me admiravam por conta disso, porque eu era um cara bem masculino, né?
Eu era um cara que eu não tinha medo de falar a verdade. Eu xingava as pessoas, não tinha medo de sair na mão, entendeu? Não era um cara que colocava as orelhinhas pra baixo. Hoje em dia, nossa, é inacreditável, especialmente em classe média alta. Nossa, um comportamento que as garotas esperam nos rapazes é uma emasculação, é um homem verdadeiramente castrado, né? O desconstruidão. Aquilo é o lindo. Aí pelo amor de Deus, aí realmente não dá. E é por isso que eu acho que esse o ponto é um dos maiores em realmente eu ter dó desses moleques. Porque assim, cara, é aquela opção, você quer sair comigo, você quer ter uma garotinha, uma namoradinha, né? E na adolescência é algo bem, né? É algo bem persuasivo. Você que tem 16, 15 anos de idade, você nunca, né, saiu com uma garota, nunca beijou uma garota, nunca fez outras coisas com as garotas, né? Você pode ficar, nossa, eu quero muito isso. Mas, se você não se desconstruir, se você não deixar sua masculinidade pra trás, você não vai conseguir isso, né? É algo muito difícil. E tem rapazes que acabam cedendo a essas garotas, que falam, ai, tudo bem, ai, eu vou virar desconstruidão, ai, que lindo. Porque quer, né, o sexo, ou um beijo, ou sei lá o quê. Mas, enfim, outros rapazes não são assim. Eu, por exemplo, não era, já na minha época. Não era tão difícil como é hoje, né? Existiam garotas que gostavam de um comportamento mais masculino. Mas hoje em dia, nossa senhora, cada vez mais difícil, tá? Mas não é um problema, né? Na verdade, pode ser até algo bom. Vocês que estão nessa situação, vocês podem permanecer castos. Que na verdade é algo muito considerável, muito bonito, muito belo, que tem inúmeras consequências positivas para a tua vida. Um contato muito maior com Deus que você acaba tendo. Um autocontrole também que você tem por base disso, que será pro resto da tua vida, na verdade, né? Que as pessoas acham que também depois de casadas vai ser só puctaria. Também não é assim, né? Por exemplo, quando a sua mulher estiver grávida, se você um dia se casar, em tese você vai ter que voltar a ser um celibato, né? Então é algo bom, né? Não fiquem pensando que eu vou deixar de ser quem eu sou, vou começar a me desconstruir só porque assim eu vou ter sexo. Não façam isso. Mantenham isso de você porque é algo muito nobre. Mas enfim, de forma geral, tem um outro elemento que eu quero discutir que talvez seja um dos mais importantes, que é o seguinte, é a questão do narcisismo, tá? Essas garotas, assim como esses rapazes também, foram criadas já usando tecnologias. São crias de Instagram, Facebook, YouTube e todo o resto, tá? E assim, eu sei que muitas pessoas gostam de ver a história como algo cíclico, né? Especialmente vocês que são mais pagãos, sem nem saber que são pagãos, né? O cristianismo tem ele faz uma inovação, se quer chamar dessa forma, em relação à temporalidade, que é o seguinte, o cristianismo não vê a temporalidade como algo cíclico, mas sim como algo infinito e linear, né? Então não tem aquele ciclo que você vê, por exemplo, em muitas religiões indo-europeias. E por que isso é importante? Porque é um erro pensar que o que está acontecendo agora já aconteceu no passado e que a gente consegue prever e que logo um novo ciclo irá começar e tudo o resto. A gente pode se basear em grandes tendências e se orientar por base nisso, mas o que nós temos hoje em dia, e esse é o ponto final, que é o mais importante, é algo completamente novo. É uma singularidade no espaço e no tempo, que são as novas tecnologias que as pessoas estão segurando na mão neste exato momento. YouTube, Instagram, TikTok, todas essas redes sociais, elas acabam sendo uma ferramenta, né, de ampliação do ego feminino de uma forma que a gente nunca viu na história da humanidade. Nunca na história da humanidade existiu uma pessoa como a Kim Kardashian. Nunca. Existiam rainhas no passado, mas mesmo assim, elas ainda eram ofuscadas pela imagem do rei. Mas nós nunca vimos tantas mulheres vivendo com base, né, nesse anseio por, assim dizendo, aumentar o ego, em ser narcisista e puramente isso. Nós nunca vimos isso anteriormente. E os rapazes, eles não estão nessa mesma situação. Por quê? Porque, na verdade, eu vou fazer até um vídeo sobre isso depois, existe meio que uma divisão, né, entre homens e mulheres na internet, a não ser que o rapaz seja bem bonitinho, assim, um 8/10, um rapaz que é bem acima da média, a não ser que seja um caso desses, o rapaz no Instagram, por exemplo, ele é totalmente ignorado. Vai lá tentar mandar uma mensagem, você que é um rapaz normalzinho, meu gordinho, vai lá mandar uma mensagem pra menina bonitinha, ela não vai te responder.
muito improvável que ela vai te responder, a não ser que você tenha um monte de foto viajando pelo mundo e todo o resto, num carro bonito. E mesmo assim, tá? Muitas dessas redes sociais, especialmente aquelas com um aspecto de visual, como é o Instagram, como é o TikTok, é dominado primeiro por garotos muito belos, né? Os e-boys, como é o nome, e as garotas, né? Garotas que nem precisam às vezes ser tão bonitas, né? O caso da VTube é um desses, mas garotas que, enfim, gostam de aumentar o ego delas por intermédio dessas tecnologias. E qual que é a consequência disso? A consequência disso eu não sei o que é. Mas nós nunca tivemos, né, ferramentas como o Instagram, como o TikTok, que dão tanto conteúdo pro ego feminino. Nós nunca tivemos isso na história humana. Dessa forma, nessa amplitude, eu acho que nós nunca tivemos. E eu acho que é por isso que algumas pessoas que são muito inteligentes e fazem análises muito boas sobre o que está ocorrendo, elas não percebem isso. Porque elas não fazem parte dessa geração, elas não têm um contato direto. Mas assim, você vê essas novas e-girls, por exemplo, é um fenômeno novo na humanidade, sabe? Ah, mas já existiu no passado, figuras que eram parecidas e tal. Mas o mecanismo pela qual elas têm esse conteúdo narcísico, eu nem sei como descrever isso daí, esse aumento no ego, não sei como descrever de forma um pouco melhor, nós nunca tivemos dessa forma. E a facilidade disso é uma coisa realmente absurda. E de novo, qual que é a consequência disso? Eu realmente não sei, eu não faço a menor ideia. Mas eu posso dizer que, sendo um garotinho jovem, vocês devem sofrer demais. Porque o ego de uma garotinha normal dessa geração vai ser muito, muito maior do que de gerações anteriores que não tinham acesso à internet. E na minha geração já era ruim, porque as garotas começaram a criar Instagram e tudo o resto. Agora imagine uma garota que já nasceu usando o Instagram. Que o pai criou um Instagram quando ela tinha 5 anos de idade. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu vi algumas garotinhas que são influencers, né, de 12, 13 anos de idade. Meu pai amado, né? A Melody, por exemplo. Nossa, cara. Você vê aquilo, você não fica assustado? E qual que é a consequência? De novo, eu não sei. O que eu estou vendo é que os rapazes estão ficando, assim, dizendo, frustrados em relação a isso, né? Aí você pensa, poxa, mas e os rapazes? Eles não acabam fazendo a mesma coisa? Não. Eu vejo uma migração de muitos rapazes dessa geração mais jovem pro lado oposto, pro lado da tradição, por mais irônico que isso seja. Porque eu não sei direito. Eu tenho algumas hipóteses que eu vou falar aqui. A primeira delas é realmente o aspecto da frustração. É porque um rapaz que é médio ou abaixo da média, assim, ele não tem muita chance nesse jogo. Né? Nesse aspecto dessa geração, ele tá ferrado em relação aos relacionamentos. Entende? A não ser num caso muito extremo mesmo, mas por conta da superficialidade, por conta do materialismo exacerbado de muitas dessas garotas, por conta desse jogo digital, né, que tá muito além da lei de Briffaut, tá? Não é 80-20, não é que 80% dos homens pegam 20% das mulheres. Não, o contrário, 20% dos homens pegam 80% das mulheres. Não é mais isso. Assim, eu acho que por isso que eu não gosto do termo de pergaminho explicar tudo. Porque eu acho que é muito pior do que isso, com as tecnologias que nós temos hoje em dia. Eu acho que provavelmente é 1% dos homens que tem 99% das mulheres. Nós estamos chegando numa realidade dessas. Entende? E por conta disso, o rapaz, que é o 99%, ele tá bem nervoso com isso. Mas muito nervoso com isso. E ele começa a ver os problemas, né, de toda essa mentalidade, de toda essa cosmovisão progressista e fala, tem algo muito errado aqui, não tem um lugar pra mim, né? E começa a ir a outros lugares. Então por isso que eu não xingo o cara que é jovem, o cara tá nervoso e, eu sou MGTOW, né? Eu não vou ficar xingando o cara, até pra entender, mas é progredir nesse aspecto, é ver realmente qual a verdade, né? E cada vez mais se aproximar dela, entende? Mas assim, um dos aspectos é esse. É que os garotos se tornam frustrados, eles não têm o que ganhar com isso. Diferentemente das garotas, né, que têm acesso a homens que elas não teriam no passado. Então, né, acaba fazendo sentido para eles. Outra hipótese que eu tenho é que, assim, não lembro de que eu escutei isso, mas que basicamente as mulheres tendem a ser mais conservadoras. Isso é verdade. Mais conservadoras em relação ao que está ocorrendo ao redor delas. E você vê isso no seu dia a dia. Mulheres tendem a ser um pouco mais complacentes. Quem geralmente está causando problema? Quem geralmente está assim, contestando o que está acontecendo? Geralmente são rapazes.
A testosterona acaba mudando a forma como o homem age com o mundo. Então, a minha tese é que os rapazes tendem a ser um pouco mais aventurosos nesse aspecto. Só que hoje em dia, né, o que a mulher conserva? Especialmente aquela que é criada por pais progressistas, por um sistema educacional progressista, o que ela conserva? Ela conserva isso. Ela quer conservar a justiça social, ela quer conservar a lacração. Então, no momento que você vai e questiona, ela fala, nossa, que absurdo, e tudo o resto. Você lembra daquela velhinha que ficava espiando todo mundo assim na janela? Né? Que ficava sabendo de um caso, meu Deus, que absurdo, porque o filho da Cleude, na verdade, é homossexual. Ela ficava assim, nossa, que absurdo, que escândalo. Né? Geralmente, quem fazia essa parte de estar escandalosa, meu Deus, que absurdo que isso aconteceu, geralmente eram mulheres. Né? As mulheres têm um papel muito grande em manter o status quo. Né? Às vezes até mesmo em alguns aspectos igual. As pessoas não sabem, mas as mulheres dos caras lá, dos bibisfirra, né, que acabam fazendo ataques, assim dizendo, a pessoas, né, que colocam bombas no corpo e todo o resto, as mulheres deles, vocês podem pensar, ai, coitadinhas e todo o resto. Nada, tem mulher que ajuda os caras. Tem mulher que vai em ataque do tipo, entende? Então, as mulheres tendem a fazer esse aspecto de manter o status quo. E quando o status quo é a própria lacração, elas vão fazer a mesma coisa. Só que elas não vão ficar assim, falando que absurdo que o filho da Cleude é homossexual. Não. Ela vai falar, meu Deus, que absurdo, estão questionando, né, toda a ideologia gaysista. Meu Deus, eu não acredito. Como assim você está falando que tem só dois sexos? Não, que absurdo, porque na verdade existem 228 gêneros até agora e blá blá blá. Né? É o mesmo tipo de comportamento. Né? Enquanto que os rapazes, tanto no passado, né, que questionavam a estrutura da tradição, agora estão questionando, né, a estrutura da lacração. Mas de onde que parte isso? Parte por parte dos homens, certo? Essa é uma das hipóteses, eu não sei. A questão é, os rapazes dessa geração, dos 12 aos 20 anos, 21, estão migrando para a tradição, para o conservadorismo. Isso, obviamente, é algo muito positivo, mas, e por isso que eu fiz esse vídeo, tá? Tomem muito cuidado, tá? Porque essa geração que vocês participam é a mais problemática de todas em relação às mulheres. Muito, mas muito, muito influenciadas pelo femimi mesmo, tá? Não é um pouquinho, tá? Então, casos, por exemplo, de falsa acusação e todo o resto, vão ser inúmeros casos do tipo, tá? Não vai ser um ou outro aqui isolado, vai ser inúmeros. Então, tomem muito cuidado mesmo, tá? Não vou dizer que não existem casos, como eu mencionei já no começo, tá? Se for uma garota, por exemplo, que foi criada numa família tradicional, que é católica, ela vai na missa de domingo, você vê que ela tem, né, a cabeça no lugar certo, pode ter um erro aqui ou ali, mas se você vê que a garota tem um coração puro, e dá pra você ver isso com o tempo, tá? É só você não querer se casar com 15 anos, é só você esperar um pouco, que você começa a ter esse tato, você começa a ver quando a pessoa já tá infectada, né? Infectada pelo progressismo e todo o resto. Mas, né, caso contrário, tomem muito cuidado mesmo, tá? Muito cuidado mesmo. E é bom que vocês mais jovens estão migrando para o lado da verdade, da tradição, do conservadorismo e comecem a pensar que, assim, você não precisa viver um mundo de puctaria, tá? Veja, por exemplo, os vídeos do padre Paulo Ricardo sobre a castidade. Que vocês verão que o que você considera às vezes como algo horroroso para a tua vida, que é você não ter acesso a sexo na adolescência ou quando você tem lá 20 e poucos anos, pode ser algo muito bom, na verdade. Pode ser, na verdade, algo fenomenal para você e pelo contato que você tem com Deus. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham um ótimo dia. Deixem comentários abaixo sobre o que você acha sobre tudo isso. Espero não ter feito ninguém chorar, a gente vai ficar bravo, me xingando. Já tá esperando, já tô até esperando isso aí. Mas, de qualquer forma, todos tenham um ótimo dia.